Você já se perguntou alguma vez como é que essas pessoas, esses mendigos de rua, comem e bebem de tudo e não ficam doentes? Como é que eles aguentam tanta intempérie da natureza e a alimentação, comem o que vier pela frente, é o que tem para comer e tudo bem? E quantas pessoas você conhece que comem e bebem à vontade e tudo bem? E às vezes pessoas que se cuidam, que tomam suplementos, que têm um cuidado muito grande com a alimentação e vivem se incomodando e vivem ficando doentes, e vivem tendo viroses e tudo mais. Eu vou relatar para vocês um caso que me aconteceu quando era mais novo. Eu passei 2 meses com a minha família na Bolívia, Chile, Bolívia e a região em geral ali. Nós fomos conhecer Machu Picchu, estivemos no deserto do Atacama. Se um dia vocês fizerem o deserto do Atacama, provavelmente vocês vão encontrar pedras com os nossos nomes escritos. Nós fizemos inscrições colocando pedrinhas nos morros. Família Lima, pusemos os nossos nomes. Creio que eu que vai para muito, muito tempo aqueles nomes no deserto, porque nada muda no deserto. Então, estivemos no deserto de Sal. Lá eu perdi um fungo que eu tinha no joelho. Eu entrei no deserto do Sal, coçando meu joelho, como sempre fazia. Tinha um fungo nesse joelho. Durante anos eu carreguei ele, fiz de tudo e nada deu jeito nesse fungo. E estivemos no deserto do Sal, conhecemos os flamingos mais lindos que existem, porque eles vão lá se alimentar de um pequeno camarãozinho que dá a cor rosa na pelagem deles, nas penas, né? Experimentei o camarãozinho, é horrível, tem um gosto de carniça. E quando voltei do deserto, quando estava saindo, por força de hábito, fui coçar o joelho, o fungo não existia mais. Perdi esse fungo lá no deserto do Atacama. Não, acho que não volto mais lá para buscar ele. E me aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Isso me fez pensar durante muitos anos da minha vida. Estivemos em Cusco, um pouco antes de subirmos para Machu Picchu. E chegando em Cusco, eu encontrei uma menina com um carneirinho. A menina não tinha mais do que 5 anos. Era uma menina muito linda, vestida com trajes típicos. Ela tinha uma cestinha no braço e ela vendia bolinhos, uns bolinhos de carne. A menina era muito linda, o carneirinho que estava junto com a menina era muito lindo, o traje era muito lindo. Ela estava vendendo para alguns locais e eu vi aquilo e sou curioso. Eu fui lá e digo, me dá um bolinho desse. Quando eu disse isso, minha esposa veio com tudo e disse, nha, 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 nha. Bom, traduzindo para a linguagem humana, ela disse, não faz isso, seu louco. Não come isso aí que eles não têm cuidados. Eles não têm cuidado nenhum com a alimentação, sabe? As carnes deles ficam penduradas e falou tudo que tem para falar e diz que eles não têm normas sanitárias e não tem nada, e não tem mesmo. E vivem bem, não vivem? Pois é. E eu disse para ela, eu vou comer esse bolinho, não vou ofender essa menina linda. Paguei o bolinho e comi na frente da menina. Resultado, 3 dias de diarreia. Quase morri. Sabe? Tivemos que atrasar a nossa viagem até Machu Picchu por causa da virose que peguei. Como pode? As pessoas estavam comendo aquele bolinho. E eu comi o bolinho e aconteceu isso comigo. Então isso me intrigou uma vida inteira. A vida inteira eu busquei resposta. Como é que pode? Por quê? Por que essa diferença? A diferença é o meio. A diferença é como o corpo está. Nós fomos programados para sobrevivermos em qualquer lugar dessa terra que Deus criou para os filhos dos homens. Qualquer lugar. Nós fomos programados para poder comer de tudo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Né? Por quê? Por que nem tudo nos convém? Por que um pode e o outro não pode? É a questão de ambiente, a questão de como o corpo está. Hoje, nós vivemos em um ambiente diferente.
do que nossos ancestrais viveram. Eles não tinham acesso a conservantes. Lá na Bolívia, naquela região que visitamos, eles não tinham acesso a conservantes. Lá as carnes, eles matam a galinha de manhã e no final da tarde a galinha ainda está pendurada numa barraquinha. Pendurada, assim, simplesmente pendurada. Chega a ficar amarelo. E eles vão lá, compram e comem aquilo. Eles não têm o acesso aos conservantes que nós temos. Quanto mais conservante, quanto mais cuidado, quanto mais antibiótico, quanto mais anti-inflamatórios, diferente fica o nosso corpo. Mais fraco ficamos. Então, o que eu aprendi ao longo da minha vida? Eu aprendi que quando você muda o ambiente, o meio, você fica restrito a muitas coisas que antes você podia. Como é que funciona? Deus nos fez da seguinte forma. Nós temos um moedor, os dentes e a boca. Elas moem, trituram e espedaçam. Esses pedacinhos vão ser lançados por um tubo bem curto, chama esôfago, para dentro de um saquinho que se chama estômago. Esse saco, ele é isolado do intestino por duas válvulas, a cárdia e a piloro. Essas válvulas têm um poder muito grande de contenção. E a válvula cárdia, ela se abre por estímulo de mastigação. Então, quando você mastiga, ela abre um buraco que se chama hiato. É por ali que vai passar aquela comida que você triturou, mastigou, esmagou. Quando a comida cair dentro do estômago, passou pelo buraco do hiato, tá? Eu não acredito em hérnia de hiato, é o buraco do hiato, é um buraco formado pelo relaxamento da cárdia. Então a cárdia relaxou, a comida caiu lá dentro, e lá dentro as células protônicas do estômago vão produzir grandes concentrações de um ácido que se chama ácido clorídrico. É o mesmo ácido muriático que usam para lavar calçada, que você bota lá, fermenta, derrete tudo. Então, assim Deus nos fez. Ele fez com uma capacidade incrível de derreter tudo e de esterilizar tudo. O cloro esteriliza tudo. Então, se eu tenho grandes quantidades de ácido clorídrico, cloro, dentro do meu estômago, eu posso comer de tudo. Tudo. Eu poderia ter comido aquele bolinho e não teria passado mal, como outros comeram e não passaram mal. Mas o meu terreno não era propício para isso. Eu não tinha ácido suficiente no estômago para neutralizar as bactérias, vírus, micróbios que estão nos alimentos. As pessoas tomavam água da floresta, do riacho, que corria dentro da floresta. Hoje, experimenta fazer isso. Hoje nós tomamos água esterilizada. Veio da garrafinha. Morta. Mortinha. Deixa no sol, não vai ficar verde. Agora pega a água da floresta e deixa no sol um pouquinho. Verde. Microalgas. Micro-organismos vivos. Que, se eu tivesse ácido suficiente no estômago, não teria problema nenhum, pois o cloro mata tudo e ainda transforma em nutrientes. Ainda teria o aproveitamento das Bs, principalmente a B12 que vai estar nas algas. Então, deixo de aproveitar muita coisa dos nutrientes. É comum, nós temos visto uma epidemia de baixa B12. E as pessoas acham isso normal e acham que tomar metilcobalamina é a solução para tudo. Acham que injeçãozinha de metil ou comprimidinho de metil, sublingual de metil. Ei, mas peraí, não sou contra e claro, quando existe uma deficiência, se o tanque do teu carro está vazio, você não vai encher? Vai. Você vai botar combustível. Agora, por que o tanque está vazio? Por que eu como carne? Por que eu não tenho B12? Por que essa epidemia? Não é pouca gente, é muita gente tendo problema de equilíbrio físico e mental por falta da B12. Mas por quê? Falta de funcionamento do estômago. O estômago da maioria das pessoas não tem mais ácido suficiente para fazer essa depuração, para limpar e para derreter os alimentos que comemos. Então nós enfrentamos uma epidemia de baixa acidez no estômago provocada por conservantes e por anti-inflamatórios que estão nos alimentos que comemos. Você come um frango, esse frango foi alimentado com hormônios, anti-inflamatórios e antibióticos. Muito.
uma carga muito grande. Onde é que está esse remédio todo? Está na carne. A vaca está na carne. Então, nós comemos e bebemos muitas coisas contaminadas com química, e essa química está alterando a acidez do estômago das pessoas. E isso faz com que elas percam a capacidade de comer de tudo. Sabe? Nós estamos enfrentando grandes problemas com isso, grandes problemas com muitos alimentos com conservantes. Nós já não temos mais acesso a certos micróbios, bactérias. Nós perdemos isso. Isso faz com que haja uma mudança na nossa flora intestinal também. Então, a maioria das pessoas tem disbiose intestinal, e isso faz com que elas fiquem impossibilitadas de comer e beber de tudo. Então, busque saber. Busque saber se você está em perfeitas condições. Busque saber se você tem ácido suficiente no estômago. Se você tem uma azia, se você tem um refluxo, se você tem uma dificuldade para dormir, se você tem viroses, pode saber. Tem alguma coisa errada aí. Se teu intestino não funciona bem, ou é muito solto, ou muito trancado, o problema pode estar no estômago, como está na maioria das pessoas. Então, faça o teste. Tem um vídeo meu ali que fala sobre o teste com bicarbonato de sódio. Faça, dê uma olhada se isso não está acontecendo. Valeu? Grande abraço. Se gostou do vídeo, compartilhe e dá um joinha. Ajuda a plataforma a jogar isso para mais gente.